Agora te clamamos, Deus, continua falando no meio de nós, através do teu vaso escolhido, pastor Manuel, que ele seja instrumento nas tuas mãos, e a palavra flua dele como um manancial aos nossos corações. Nós clamamos assim, crendo que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo? Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Como o pastor, me instruiu para que porque vai ter uma série de pregação sobre a família. E eu vou falar sobre um tema, primeiramente sobre o casal. E é onde tudo ali se inicia. Não é verdade? Tudo ali se inicia com o casal, e assim, porque o Adão, ele significa homem ou humanidade, E significa, tem esses dois significados. E é uma coisa interessante, que vou falar o ministério da união do homem com a mulher. Não parece não, mas há um mistério aí, entendeu? Há um mistério. No final, nós vamos ver que Paulo fala em relação a um outro ministério que ele pega como exemplo. Entendeu? Mas, na unidade de o homem com a mulher, há um mistério aí. Infelizmente, nem todos conseguem discernir esse mistério. Principalmente os jovens, aqueles que irão se casar, assim como eu me casei, gosto muito de falar isso porque eu casei em 1981. Quantos anos, hein? 43 anos. E nessa data, que é 31 de dezembro, que no dia 12 a minha esposa faz aniversário, e também eu faço 44 anos de cristão. Eu dou graças a Deus porque eu não me desviei até hoje. Eu espero continuar assim, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu quero andar firme mesmo, ali como eu entrei pela porta, Jesus Cristo. Eu aprendi, eu andando nessa linha, ali eu conhecerei a verdade. E no final da minha vida, tem que perseverar até isso, não é no final do século, que eu não sei se eu estarei lá. É o final da minha vida, da minha caminhada. É assim que cada um de nós temos que pensar. Porque senão vamos deixar para mais tarde. E aí, quando chegar esse dia, já era, mas já passou. Então, o tema é o mistério da união do homem com a mulher. Gênesis 2, 20 a 24. Os irmãos possam abrir? Amado, é muito interessante, porque quando Deus forma o homem, forma o Adão, e ali ele forma ali vamos dizer assim, do barro, ele fala ali da terra, e ele forma o Adão. E aí, quando ele prepara o Éden, e que coloca o Adão ali no jardim do Éden, para trabalhar. Nós vemos aí, primeiro, que Deus não fez um homem preguiçoso. Ele tinha que trabalhar. Correto? Então, ele precisava trabalhar. Mas a ele foi dado uma incumbência. Eu não vou entrar naquela de comer o fruto, nada disso. Foi dada a ele uma incumbência. E essa incumbência, essa responsabilidade para Adão foi o seguinte: Adão, você agora vai dar nome de todos os animais da terra. E as aves também dos céus. Então ele começa. Ele começa a dar o nome. De cavalo, tinha o quê? A égua. Do boi, a vaca. E assim sucessivamente. Todos eles. E nisso, Adão estava dando esses nomes,
Sempre tem um casal. Tem o macho e tem a fêmea. E ele estava ali encucado, creio eu. Ele estava ali pensativo. E ele consigo mesmo estava pensando, e eu não tenho uma pessoa que esteja do meu lado? E ali nós vamos ver o texto. O versículo, a partir do versículo 20, mas eu não sei se eu passei aqui o 20 ou passei o 21. Vamos aí. Então o Senhor Deus fez cair do pesado sono. Esse é o 21? Então o 21. Eu coloquei um versículo ali a mais. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com o quê? Com a carne. Vamos vendo aí. 22. E a costela que o homem deu, que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Então ele forma a mulher da costela, fechou e entrega ao homem. Se aproxima, olha, essa aqui vai ser a sua companheira. Aí o que é que ele diz no versículo 23? E disse o homem, esta afinal. E a outra tradução, calma, em outra tradução diz assim, finalmente. Ele estava ansioso, gente. Assim como eu estava ansioso para encontrar com a minha esposa. Não é? Então ele estava ansioso. Aí o que é a expressão dele? É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Amém? Você dois casal aí, da sua costela, meu amigo. Não a sua diretamente, mas sendo aí do lado do Adão, né? Da Eva. Então é o seu complemento. A varoa. Agora o 24, olha. Por isso, olha o que, amados irmãos, vamos lá. Por isso Deus, aliás, vamos lá, eu errei aqui. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se dois em uma só carne. Eis aí o mistério. Quando eu casei, sinceramente, eu não sabia. Vou ser sincero. Não tinha essa consciência. Mas é importante. E outra coisa, um detalhe aqui muito importante, não é o homem que sai em busca, aliás, não é a mulher que sai em busca do homem, do jovem. Quem é que sai de casa? O que é que diz o texto aí? É o homem. Eu tive que sair da minha casa, ir à casa da minha esposa e pedir consentimento aos pais. Aí a responsabilidade passou a ser minha. Então era uma grande responsabilidade, porque quando eu saía para fazer um passeio, para curtir, naquela época a gente ia para a praça, ia comer um saquinho de pipoca, não é verdade? Hoje em dia não se pode, não se deve fazer isso. Não? Aí a responsabilidade era minha. Eu tinha, mesmo ali, mesmo sendo namorado, eu tinha que defendê-la com todo o meu, entendeu? Defendê-la de qualquer agressão ou qualquer coisa difícil que podia acontecer. Eu tinha essa responsabilidade. E eu, normalmente, quando dava mais ou menos 9, 9h30, 10 horas, eu já estava lá na casa dela, entregando a filha. Olha a responsabilidade. E o Senhor já está colocando essa responsabilidade em mim nesse sentido. Amém, amados? Então, é o homem que sai, não é a mulher. E hoje em dia está meio confuso, porque às vezes a mulher que vai e pede o rapaz em casamento. Olha a mudança de valores. Né? Então, vamos prestar atenção, amados irmãos, nesse sentido. Estou falando aqui para os casais, né? Para os casados, mas aqui também os jovens. Preste atenção, é muito importante examinar a palavra de Deus e andar de acordo com a verdade do Senhor. Amém, querido? Quando o casal, agora preste atenção, amado, quando o casal
quer fazer prevalecer uma individualidade, aí já é o casal, tá? Já estão casados. Quando querem praticar isso, ou seja, cada um por si, não tem união conjugal que dure. É verdade, sim ou não? Sim. Por quê? Se eu quero viver a minha vida como eu vivia antes, casado, não vai dar certo. Né? Se a minha esposa quer viver a vida dela como vivia de solteira, também não vai dar certo. Correto? Então nós temos que valorizar um ou outro. Não pode dar. Tem que haver ali uma unidade, tem que haver ali uma, vamos dizer assim, uma comunhão, sempre um acordo. Sabe por quê, amados? A união do homem com a mulher é uma união, primeiro, divina. Segundo, sagrada. Terceiro, abençoada. De modo que, nesse mistério, em que no casamento estão se tornando uma só carne. O pastor Acélio oficializou o casamento da minha filha com o Anderson. Lembro que naquele dia tão importante, o pastor Damásio, eu não sei se foi instrução do Anderson com a Luane, para que o pastor Damásio fizesse uma oração em favor dos casais. Lembra disso? Na casa da vovó. Então ele fez. Depois o pastor Acélio oficializou o casamento, né, dos meus filhos. Um adotivo, lógico. Entendeu? Então, amados, isso aí é coisa interessante. E tem uma foto que o pastor quis, porque foi tirada uma foto, ele segurando, se não me engano, acho que era uma aliança, assim, bonito, ele tirou. Eu quero essa foto. Meu querido pastor Acélio. E assim, amados, é dessa carne, amados irmãos, é dessa carne que formam uma família. Amém? Olha essa unidade. É dessa família que brota o dom mais sublime da vida humana, que são os filhos que brotam dessa união conjugal. Então eu dou graças a Deus por isso. Porque dessa minha união com a minha esposa surgiu a Luane. Minha queridinha, nossa queridinha filha. Amém. Amado, isso é tão maravilhoso, que no final vou fechar com um versículo que eu gosto. Um salmo. E esse salmo passei para o meu querido, amado irmão, Marcos Mariano. É uma alegria tremenda. Vai ficar aí na expectativa. Amém? O que Deus juntou, né? Por isso, amados irmãos, o que Deus juntou, não deve o homem separar. Amém? Não deve. Não deve mesmo, amado irmão. Não se deve repudiar ou rejeitar sua mulher por qualquer motivo. De maneira nenhuma. Se acha no 42, 43 anos, estamos casados, eu vou dizer uma coisa, amados. Nunca tivemos uma briga daquela. Apenas coisas simples. Corriqueiras. Eu posso me alegrar e falar isso de todo o meu coração. Houve algumas coisas mais fortes? Sim, mas houve perdão. Então, hoje, nós suportamos um ao outro. Suportamos, não. Nos amamos. Eu sei, estava conversando com ela há um tempo, estou pegando sempre a minha esposa, porque, falando aqui sobre o casal, estou com um exemplo, lógico que eu vou dar o meu casal, o meu exemplo. Por eu ver, tem outro exemplo aqui, eu posso dar exemplo aqui com a minha cunhada, com Samuel. E muitos outros aqui, assim superficialmente. Ele mais próximo, porque sou mais próximo. Mas, dando aqui o meu, no caso, o meu testemunho. Então, não se pode, amados irmãos, por qualquer motivo. E nessa caminhada, já vi muitos lares sendo destruídos. Principalmente na minha família, antes de eu casar. Então, foram 7 mulheres e 4 homens.
E dessas 7 mulheres houve muita separação, algumas separações. E eu, jovem ainda, eu pedi ao Senhor, é por isso que eu falo, quando eu estou ali instruindo os queridos irmãos que irão passar pelas águas, e aquela pergunta, Deus ouve a oração? E às vezes a pessoa coloca que o Senhor só ouve a oração daqueles que são servos deles, que já nasceram de novo. Eu mostrei para ele que não. A misericórdia de Deus é tão grande, amados irmãos, que Ele ouve a oração daquele coração sincero. E eu vendo aquela situação, eu clamei ao Senhor, não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. E aí eu formei um quadro. Eu quero ter uma casa assim, 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 com uma esposa assim, 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 assim. Eu fui quase noivo. Cheguei até a comprar alguns eletrodomésticos. Mas depois, com meus olhos caiu sobre aquela beleza. Sabe o que foi que aconteceu? Joguei tudo aquilo ali por terra. Oh, glória! Mas foi isso. Aí, amados, começamos a sair. Mas eu tinha um princípio, pastor, porque enquanto nossos olhos, isso ali na firma que eu comecei a trabalhar, em 72. Ela foi trabalhar lá uns tempos depois. E ela trabalhava no setor lá e eu trabalhava em outro. E no final, e ali no setor, nós já estávamos de olho. Mas eu sempre tímido, né? E aí eu falar uma coisa interessante. Ei, você gosta de mim? Ela, sim. Pensou, oh meu Deus do céu. Uma coisa tremenda. E aí começamos a sair. Aí tinha um colega, Mauro, e que ele falou assim, Léo, olha, ela está afim de você, vai lá. Eu falei para ele assim, oh, rapaz, calma, eu já estou saindo com ela, já estou namorando. Ele, rapaz. Entendeu? Coisa assim, maravilhosa que eu guardo na minha, vamos dizer assim, no meu período de namoro com a minha esposa. Entendeu, amados? Então, quando casamos, aí agora só foi bênção. Passando por muita luta, sim. Essa coisa toda aí, dessa inflação, dessas coisas todas, meu Deus do céu. Vamos entrar nesse detalhe. Então, não se deve, amados. Então, Mateus 19, os irmãos abrem. Mateus 19, de 3 a 6. Mateus 19. São textos muito conhecidos, que os irmãos sabem, mas é importante a gente, né, estar sempre voltando, porque quem leu a Bíblia 3, 4, 5 vezes, a Bíblia é entre nós, né? E a gente, eu vou pregar no texto. Ninguém pregou. Calma, meu amigo, todo mundo já pregou esse texto. Né? Abriram, amados? Amém? Então, aqueles homens estavam querendo pegar Jesus numa cilada, né? Então, olha só, versículo 3, diz assim, ó, vieram, o quê? A eles alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido o quê? Repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha a resposta. Então respondeu ele. Quem respondeu? Muito bem. O que foi que ele respondeu? Não, só até aí. Desde o princípio, fez homens e mulher? Olha o que Jesus está citando. Citando o quê? A lei. Lá no princípio. Gênesis. Entendeu? Vamos lá. Ao versículo 5. O que disse? Por esta causa, olha só, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Né? Olha, ele faz uma pergunta para ele. E eles conheciam, amados. Nós temos que compreender que os judeus, ele conheciam a Torá, né? Conhecia a lei, né? Eles liam, eles meditavam nela. E o versículo 6. Agora, vamos lá, 1, 2, 3. De modo que já não são mais dois,
porém uma só carne. Portanto, varões, 1, 2, 3, varões, o que Deus não separe o homem. Mais uma vez, varões, o que Deus juntou, não separe o homem. Está vendo? Isso é para nós, para os homens. Porque era assim, o procedimento deles era isso. A mulher era tratada como um objeto, praticamente. Qualquer motivo ele dava, era um motivo para que ele pudesse dispensar. Repudiar. Eu não quero saber mais de você. Eu estou enjoado. E hoje o que é? Eu tenho o direito de ser feliz. Quando a minha esposa, a querida esposa, casou comigo, eu tinha o quê? Cabelo bonito, cabelo longo, até uma costeletinha aqui, né? Bonitão. É isso? Eu agora, por um período, estava o quê? Barrigudinho, né? Agora carequinha. Não é isso? Mas o amor nosso esfriou? Não, ao contrário, se solidificou cada vez mais. Amém? É isso, amados, que como o casamento ele pode ser durável. Tá bom? Amém? Muito bem. Agora, em Marcos 10, deixa eu ver aqui, Marcos 10. Deixa eu ver aqui. 11, 12, isso aí. Em Marcos 10, vamos ler de 10 ao 12. Isso. Isso aí o discípulo, né? Os discípulos, ele, naquela reunião ali em Marcos, eu li em Mateus, mas a mesma coisa, mas aqui se repete, mas tem uma coisa aqui importante para nós. E, irmãos, encontraram? Amém? Então o versículo 10 diz assim: em casa voltaram os discípulos e interrogaram sobre este assunto. Que assunto? Assunto acerca, né, do divórcio, casamento e tudo isso. E o versículo 11. E ele disse: quem repudiar sua mulher, casar com a outra, comete adultério contra ela. Amém? Isto é a relação do homem. Mas o que é importante é o versículo 12. E se o quê? E se ela repudiar seu marido e casar com outra, comete adultério. Ou seja, vice-versa. Entendeu? Porque às vezes a mulher pode rejeitar o marido. Né? E na sociedade de hoje isto é comum. Pessoas casarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, se orgulha. A sociedade absorve isso com naturalidade. Por quê? Porque eles estão no mundo, amados. E, infelizmente, isso acontece no meio evangélico. Isso é que entristece. E o castigo vai ser pior. A punição vai ser pior. Da pessoa dizer, não, eu tenho o direito de ser feliz. Então, eles abandonam a esposa, ou vice-versa, e casa com ele, às vezes até na mesma igreja. Coisa terrível, amados irmãos. Que isso nunca aconteça com vocês. Sabe suportar um ou outro. Naquele dia em que aquele dia especial em que você estava no altar, estavam os convidados, na direita e na esquerda, e viu a tua noiva lá pronta, se aproximando com aquela música linda, maravilhosa aos ouvidos, e ela andando, e chegando até você com o pai, e o pai entrega, como se o Morvan entregou a Regina ao meu lado, para mim. Eu ali subi. E quem oficializou o meu casamento foi o pastor Francisco do Amaral. Não é isso, Selma? Francisco do Amaral. Foi ele, quando eu me converti, um ano entrava e saía, um ano entrava e saía, um ano entrava e saía. E um dia, sem querer, não sei qual foi o sermão, não sei de nada. Aí levantei a mão, aí ele me chamou lá na frente. Aí quando cheguei perto dele, ele falou assim, até que enfim. Ele já me conhecia, né? Porque eu estava ali sempre presente. Amém, querido? Estão entendendo? É bem simples, mas com
um valor muito importante. Tá? O apóstolo Paulo, amados irmãos, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Coríntios sobre a sensualidade, diz em 1 Coríntios 6, os irmãos abram, por favor, 6, 15 e 16. Acharam? Amém? 1 Coríntios 6, 15 e 16. É isso? Não sabeis? É isso? Isso, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Aí ele fala o quê? Claro que não. Né? Aí o 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Paulo está citando o quê? Paulo está citando o que aqui? Gênesis, né? O texto lá do princípio. Jesus fala, não sabe o que está escrito no princípio? Então ele sabia. Paulo também aqui reforça. Você vê que a importância, amados irmãos, a importância que tem a lei do Senhor. Porque a lei do Senhor, ela é má, ela é imperfeita e ela não é digna de confiança. Estou correto? Como é que ela é, então? Ela é boa? Fala aí, vamos lá. 1, 2, 3. Ela é o quê? Amém. Sabe por quê, amados irmãos? Naquele tempo só existia a lei, os profetas. Era o que eles tinham na mão. E é que eles examinavam. Entendeu? Inclusive, é pregado aqui o reino de Deus. É pregado aqui as 4 dimensões. É um seminário que começou em 2001, não é isso? Lá com o pastor Acélio. Estou com o pastor Acélio bem antes disso. O pastor Damasio também chegou até um pouquinho antes, né? Mas já estava lá. E desde lá, fazia os seminários vamos dizer assim, nos locais apropriados. Pastores, Acélio só trazia homens que eram vamos dizer assim, pastores e líderes. Inclusive, ele sempre levava, né, não era pastores, não, era os ministros, e ali ministravam. Estava preparando esses homens para esse ministério. E eu, como sempre, ficava na retaguarda, ficava ali na igreja e falava para ele, não, pastor, nós estarei ali na igreja todos os dias, intercedendo por vocês lá. E assim acontecia, e hoje estou aqui auxiliando o pastor Acélio com muita honra e com muito zelo. Amém, querido? Então, veja bem... Pastor Acélio, agora o pastor Damasio. Amém? Porque eu confundo, porque eu ouvi os dois juntos, aí não tem problema não. Um está ali, né, no seio de Abraão, assim eu creio, e o outro está aqui ainda. E por enquanto eu quero estar aqui ainda, meu amigo. Não vem com isso não, tá? Vamos ver o que é que vai acontecer. Apesar que o meu neto, né, no meu aniversário, ele profetizou que eu ia viver mais 100 anos. Então são 172 anos. Ô, glória, amém. E com saúde. Meu Deus, e andando aqui, dando aqueles pulinhos aqui também. Glória a Deus. Amém, queridos? Serão os dois uma só carne. É isso que na sua mente tem que estar, meus irmãos. Vocês jovens que estão pensando já, olha, no namoro. E outros, pensem nisso. Tem que valorizar isso. No dia que encontrar a amada que está orando, né? Isso, e vai encontrar essa amada. Aí você tem que sair de casa, passar com aquela responsabilidade, né? E começar a ter aquela partezinha no namoro, para ter aquele conhecimento, e também a parte que é o noivado. A parte do noivado é a parte, né, mais
forte, que é para procurar casa, comprar móvel, fazer tudo isso, então deixa. Olha, íamos sempre num restaurante, não é, comer uma comida assim, gostosa, interessante. Hoje em dia, minha amiga, é ficar em casa mesmo. Então, naquela época era assim. Deixava de sair o quê? Estava preocupado em comprar uma coisa. Era ela e era eu. E assim tem que ser, amados irmãos. Então, eu estava ali junto, preparando a casa e tudo isso. Oh, glória a Deus. Vamos lá. O casal, vamos dizer assim, por isso também, amados irmãos, para ter um casamento abençoado é necessário. Olha, segundo, o casal seguir esses 2 conselhos do apóstolo Paulo. Conselhos, mandamento, posso tirar isso até como conselho, mandamento, mas o conselho, sabe que conselho é esse? Vamos ler em Efésios 5, de 22 a 24. Isso. Amém. Encontraram? Amém? Glória a Deus. Primeiro, olha bem coisa que interessante. Primeiro, vem um conselho para as mulheres. Olha, que as mulheres sejam submissas ao seu marido. Só até aí, vamos começar depois, tá? Então vamos ver esses versículos. Que a mulher, o primeiro conselho é que a mulher seja submissa a quem? Ao seu marido. Vamos lá. Agora o versículo 25, vamos lá. Aliás, é o 23, é que eu estou descendo aqui direto, né? É o 22. As mulheres, vamos lá, o 22. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. 22. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Aí você vai ver, aí vamos chegar lá, não é isso? Aí o 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas ao seu marido. Submissa, amado irmão, não escravas. Amém, varões? Estou vendo um amém pouco. Amém? Porque tem mais varão, não tem 1, 2, não. Tá? Vamos lá, vamos adiante. O 25. Agora sim. Primeiro vimos o marido, no caso das mulheres, né? Agora vamos entrar no que os maridos amem sua esposa. Esse já é o segundo. Ele falou que as mulheres sejam submissas. Agora vem uma parte do homem, que era tão importante quanto a mais. Eu vou dizer que é mais. Tá? A mais. Não há machismo aqui não. Olha só. O 25, vamos lá. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. As varoas ficam caladas, por favor. Só os varões, homens, todos eles homens. Tá? 1, 2, 3. Maridos, amai a vossas mulheres, como... Amém. Para aí. Não precisa responder, amado irmão. Não precisa. Tá? Vocês têm amado as suas esposas? Não responda. Tá bom? Não precisa responder, não. É apenas uma colocação e uma meditação que você tem que fazer, porque aqui está a palavra de Deus. Está a ordem, qual é o meu procedimento e qual é o procedimento de cada homem. E também vocês jovens com as suas futuras esposas. Estão compreendendo? Vamos agora para o versículo 26, vamos lá, 26. Tá. 26, vamos lá, 1, 2, 3. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja bem, amados, preste atenção. Olha só,
O apóstolo Paulo está falando aqui, ó, para que a santificasse. Porque ele está falando aqui da igreja, Cristo está se referindo aqui à igreja, como ele trabalha para santificar a igreja. Quando estava fazendo, pastor, esse sermão, eu fiquei assim, meu Deus, Paulo dando aqui uma ênfase como Cristo agia para purificar a sua igreja. É a mesma coisa, o mesmo conselho que ele estava dando a mim, para que eu também pudesse santificar a minha esposa. É a mesma força, amados. Os irmãos estão compreendendo isso? Sim ou não? É a mesma. Agora veja aqui, ó, o versículo 28, né? Não é 28? Assim também os maridos devem amar, olha só, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, né? Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Oh, glória. Ué, os homens não se manifestam. Né? Dá um glória aí, amados irmãos. Glória a Deus. Se você ama o seu próprio corpo, entendeu? Você deve amar a sua esposa, como se fosse o seu próprio corpo. É esse o papel. É cuidar da sua esposa, né? Amá-la, né? E vamos agora para o 29. Porque ninguém jamais, olha, odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz à igreja. Olha quantos conselhos, amados irmãos, que eu tenho que meditar em cima disso. Medito em cima disso. Amados, depois vamos ler aqui o versículo 20, o 30, vamos lá o 30. Porque somos membros do seu corpo. E o 31. Olha, vamos lá. 1, 2, 3. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Paulo aqui estava se referindo ao que texto? Ao de Gênesis. Entendeu? Vimos aqui Jesus falando, vemos aqui o apóstolo Paulo falando. Né? E todos eles com a escritura na mão. Eles estavam aqui se referindo, dando conselho aos homens, usando a palavra de Deus. Ah? Aleluia. Vamos ver se não estou perdendo aqui. O 33 já lemos, não é isso? O 32. Olha só, veja aqui, amado irmão. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo Jesus. A Cristo e a igreja. Eu estava pensando nisso assim, isso aqui é o mistério da igreja. E o mistério do casal? Qual é o casal? O mistério do homem com a mulher. É no casamento que se transforma numa só carne. E aí está o mistério. E dessa unidade, amados, né? Dessa unidade é que vai surgir algo tão maravilhoso, amados. Né? Tão maravilhoso. E eu quero concluir, amados irmãos, com... Lemos o 33? Não? Lemos? Não, 32, não lemos, esse é o mistério. O 33. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Amém, amados? Então, a mulher, amados, ela é ajudadora. Ela está ao teu lado, te apoiando, né? Em oração, dando todo o conforto, todo o apoio. Ela não foi tirada de uma parte da cabeça para fazer a mulher, para que ela não se tornasse o cabeça do homem. Infelizmente, é o que nós vemos hoje na sociedade. Algumas mulheres trabalham,
E o marido fica em casa, cuidando. Entendeu? Hoje fala-se muito da igualdade. Mas a responsabilidade maior é do homem. O homem é o supridor da sua casa. Na época que nós estávamos trabalhando, trabalhei na firma uns 43 anos, direto, a primeira e a última. E chegou um período em que estava mandando muita gente embora. Era uma firma que era uma média, que estava com 300 funcionários. Então, fui mandado embora. Eu trabalhava no setor que comandava um setor que tinha 8 pessoas. E depois ele foi mandando embora. E depois, no tempo, a Regina veio trabalhar no meu setor comigo. Ele foi mandando a gente embora. Foi mandando embora. E no final ficou eu, no caso, e ela. Ela trabalhando numa parte, eu trabalhando no outro, suprindo todos. É um trabalho que eu vou falar aqui, mas o irmão talvez não tenha nem noção disso. Eu fotografava as peças, o desenho da parte lá dos desenhistas. Eu fotografava, eu transformava aquilo em filmes, ia lá no contato, tirava o contato, minha esposa também me ajudava, e ali eu preparava numa mesa de luz, é por isso que hoje, e ali eu fazia esse trabalho todo para preparar peça em filme para o setor seguinte. Era de prelo e depois passou a ser serigrafia. E assim foi. Chegou num período em que tive, vamos dizer assim, não foi eu que despedi, mas a firma disse, olha, Manuel, vou ter que mandar-te embora. E ela foi dispensada. Lógico, chegou em casa chorando, tudo isso, tal. Lógico que aquilo mexe com a gente. Né? Aí eu cheguei em casa e conversei com ela, disse, minha filha, foi melhor você do que eu. Se eles me mandam embora, como seria? Eu sou o sustentador da casa. Eu que tenho que prover. Depois ela foi trabalhar mais em alguns lugares, tudo isso. Depois começou a ficar muito difícil. Hoje, infelizmente, a sociedade é assim. Quando a pessoa atinge uma determinada idade, que estava nova na época, já não servia mais. Porque estava com a idade avançada para o trabalho. E assim foi. E ela ficou em casa. Eu falei assim, não, minha filha, você vai ficar em casa. Vou ter a nossa filhinha. Ela vai ter toda a assistência. Nós vamos ver ela crescer, você vai estar ali cuidando dela e tudo isso. E assim foi. Entendeu? E eu dou graças a Deus por isso. E o Senhor me honrou, porque eu fiquei naquela firma até a minha aposentadoria. Eu mostrei aqui no final uma plaquinha, que nem sei onde aqui está mais, pastor. Aquela plaquinha que eu trouxe aqui para vocês verem, de agradecimento. Uma plaquinha que a firma fez para mim. Eu gostaria que fosse um cheque, né? Mas foi uma plaquinha de alumínio, meu Deus, que eu fazia aquilo todos os dias. Mas eu agradeci a Deus. Cheguei lá na igreja, depois que me aposentei e tudo, lá do púlpito, e eu falei assim, olha, para mim isto é que é prosperidade. Entendeu, amado irmão? Eu falei, isso é prosperidade. Trabalhei durante 40 e tantos anos. Nunca fui hospitalizado. Nunca quebrei nada de meus ossos. Nunca fiquei doente para ficar ali 1, 2, 3. Nunca fiquei dependendo do salário dessas pessoas que encostam, que eu nem sei mais como é isso. Do INSS. Não precisei nada disso. Entrei naquela firma ganhando salário mínimo. E fui atingir um patamar, depois desceu direto. Oh, glória! Mas não me faltou o pão. Não me faltou o amor dentro de casa. Não me faltou, sabe, aquela ajuda. E hoje a minha querida esposa me ajuda. Entendeu? Continua me ajudando. Esse é o exemplo, amado irmão, que quero passar para vocês. E eu creio que vocês estão entendendo isso. Amém, queridos? Aos casais, por favor, lutem. Que haja amor, mas, vamos dizer assim, nós falamos muito em comunhão na igreja, mas é a comunhão no lar com a tua esposa. Eu e minha esposa sozinhos. Está ali agora, nós moramos agora junto. Eu, a minha filha e o Anderson no andar inferior e nós no andar mais de cima. Para ficar junto, ali com o meu neto.
e junto também com a minha filha. É alegria, entendeu, amados? É esse recado que eu quis passar para os amados irmãos. Eu estava meditando até ontem, pastor, à noite, estava ali preparado e tudo isso. Aí quando foi de noite, eu estava assim, meu Deus, meu Deus. Mas é isso, Senhor. Eu vou ligar para o pastor e, quando eu estava conseguindo fechar, e de noite fiquei tal. Aí quando chegou de manhã, era 5 horas, porque quando clareia eu já estou em pé. Aí eu tenho o privilégio de olhar ali, sento e eu vejo o monte. Não olho a cidade de Deus embaixo, eu olho para o alto. Aí vejo o monte ali. Aí eu glorifico ao Senhor por aqueles montes. Aí eu cito, meu Deus, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do monte, além do monte, ele está no alto. Eu glorifico ao Senhor quando o sol está surgindo e aquele horizonte, aquelas cores bonitas e maravilhosas. Eu glorifico ao Senhor por isso. Glorifico ao Senhor porque eu ouço com meus ouvidos os cânticos dos pássaros. Não muito, mas eu ouço os cânticos dos pássaros. Eu glorifico ao Senhor. Glorifico ao Senhor pelo ar que eu respiro. Glorifico ao Senhor quando eu desço que estou andando ali e vejo os pombinhos voando e eu tenho que me desviar dele porque ele não quer voar. Meu Deus, eu glorifico ao Senhor quando eu vejo uma flor. Eu glorifico ao Senhor quando eu vejo um insetozinho, uma formiguinha, um bichinho tão... E ali tem vida, amados irmãos. Tem vida. Eu glorifico ao Senhor em todo momento. Glorifico ao Senhor pela minha esposa. Senhor, muito obrigado pela esposa que me deste. Obrigado, Senhor, pela filha. Obrigado, Senhor, pelo genro. Obrigado, Senhor, pelo meu neto. Agora sim eu posso dizer obrigado, Senhor, pela igreja. Eu tenho um conceito que é o seguinte: primeiro Deus e o meu Senhor Jesus. Segundo, a minha esposa, a minha família. Porque está aqui a prova. A igreja é o terceiro. Porque quem me sustenta, quem me abraça, quem me ajuda a passar por momentos terríveis é a minha esposa e vice-versa. É assim que eu penso. Eu amo meus irmãos, mas se os irmãos saírem daqui, não verei mais, como já saíram alguns. Eu saí de lá de Madureira para estar junto com o pastor Acélio por causa da palavra. Quando eu estava lá, que li o versículo, que eu me alegrei. E quando eu vim para cá, aí foi só bênção. E o versículo foi aquele que é citado, mas o Senhor me mostrou isso lá antes. Bem-aventurado aqueles que fazem parte na primeira ressurreição, porque esse é o quê? Ninguém completa? Sacerdote de quem? E reinarão com Cristo durante quanto? Aí eu falei assim, eu quero fazer parte da primeira ressurreição. Não, isso foi naquela época, amados irmãos, onde eu ouvia falar do reino. Aí quando começou o avivamento a qualquer preço, aí eu vim, eu e a minha esposa. Ela veio primeiro, está me tornando um batistão. Uma semana depois, numa reunião, numa parte importante lá, opa, é isso aqui que eu estava esperando. Saí, fui para ir para o pastor Acélio. Passando por aqui, todo aquele tipo de problema. Entrei no gabinete dele. O pastor Acélio falou assim, ô Ariel, é isso mesmo que tu quer? Olha só o que está acontecendo. É isso mesmo, pastor. E eu vou te dizer uma coisa, pastor. Continue pregando o que está pregando. Uma pessoa, amados irmãos, ela está aí de prova, numa classe dominical. Eu gostava de sentar lá no finalzinho. Os irmãos, fiquem de pé. Aí todo mundo ficou de pé. Aí eu sempre, olha, atrás de quem? De quem é o homem aí? Então, de você, de Júlio e outras coisas bem altão. Ninguém está me vendo. É Moacir, Joacir, né?
Moacir, né? Acho que é Moacir, se não me engano. Aí ele fala assim, irmãozinho, não despeça com oração. Pronto, gelei. E não saiu nada. Mas, amado irmão, a experiência que eu tive foi uma semana. Cheguei em casa, comecei a orar em voz alta, comecei a ler em voz alta. A minha esposa sempre ali. Ela orava, mas não falava nada. Uma semana certinho. Olha o apoio da minha esposa. Olha o apoio que a tua esposa te dá, amados irmãos. Entendeu? Quando cheguei na classe, aí eu já fui uma outra pessoa. Aí comecei a falar. Comecei a dar a minha opinião. Eu comecei ali a participar e tudo isso. Inclusive o professor, quando faltava, eu queria... irmão Manel, na próxima você pode dar lição para mim? Opa, sou eu mesmo. Aquele livrinho. Acho que eu até preparava. Não sei se eu preparava, né? Não sei. Aí eu chegava em casa, estudava, a meu modo, e dava ali a lição. Aí comecei a ter ousadia. Aí eu falei assim, meu Deus, mudei para cá, com a minha esposa. Estava aí lá, disse, eu quero fazer alguma coisa, nem que seja varrer o chão da igreja. Eu queria fazer alguma coisa. Estava eu lá no meu trabalho. Minha mesa, o telefone aqui, aí o telefone toca. Olha, é o pastor Ricardo. O que foi? Ô, pastor, ô, Emanuel. Tá. Eu nem pensava estar lá ainda. Aí, Emanuel. Oi, pastor. O que foi? Olha, eu e o pastor Acélio estávamos aqui orando, e veio você na nossa mente e tal. Você está, então, olha, você está sendo convidado para participar do trabalho de koinonia. Que negócio é esse, koinonia? Nunca ouvi falar isso, pastor. Koinonia. O que é isso? E aí, tu aceita? Eu aceito. Eu não sabia o que é. Aí fomos fazer a primeira reunião com ele e tal, fui esquematizado. O Júlio, nessa época, estava lá, né? Porque o Júlio até pertenceu à koinonia da Selma, que era a de Davi. Não é isso? De Davi. O meu era de Asaf. O meu era de Efraim. E era assim. E o meu trabalho de hoje até aqui, né? Desse tempo todo, nunca fiquei parado, graças a Deus. E também a minha esposa do meu lado. Amém? Amados, todo lugar que eu vou, eu quero que ela esteja junto. E assim vice-versa. Quando ela sai de casa, olha, eu vou estar assim, até o lugar assim, assim. E quando eu saio de casa também. É a mesma coisa. Entendeu, amados? Isso é o casamento, amados irmãos. Isso é a união. Estão entendendo, amados? Eu sei que muitos casais aqui, ou que estão só, passaram por situações que hoje estão separados. Mas eu quero dizer, amados irmãos ou irmãs, o Senhor é contigo. O Senhor sabe muito bem a luta que cada um de vocês passaram. Não foi porque vocês quiseram. Amém? Não foi. Foi obra, vamos dizer assim, do inimigo, mas também a vontade do homem. Às vezes colocamos tudo na mão do Didi, que eu não gosto de falar muito, não gosto de dar elogio para ele, não. Porque nós somos seres humanos. Nós temos ainda a nossa natureza humana. Paulo tinha tanta certeza. Olha quem era Paulo. Paulo falava o seguinte, eu esmurro o meu próprio corpo para levar, né? Para escravizar a minha natureza humana, para alcançar a salvação. Então ele fazia isso. Então eu tenho que fazer isso diariamente. Amém? Para encerrar, amados irmãos, o irmão do louvor pode até tomar aqui seus lugares, que é um texto maravilhoso. Salmo 128. Ô glória!
Salmo 128. 1, 2, 3. Ouviram? Já abriram? Salmo 128. Olha que bênção, amados irmãos. E nesse dia eu citei esse texto. Se não me engano, junto com a minha esposa. No dia em que eu peguei nos braços o nosso príncipezinho. Quem é esse príncipe? Bernardo. Eu me alegrei muito nesse salmo. Assim diz o salmo do Senhor, olha só que coisa linda. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Oh, glória! Do trabalho das tuas mãos comerás e tudo te irá bem. Oh, meu Deus! Olha só. Tua esposa, no interior da tua casa, serás como que? Videira frutífera. Teus filhos como rebento, ou seja, o broto da oliveira, a roda da tua mesa. Esse assim, no caso da minha esposa, eu vejo ela assim quando eu leio esse salmo, amados. É só que esses dois versículos, 4 e 5, também servem para nós, porque está se referindo aqui para um povo. O versículo 4 diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Eu glorifico muito esse texto, amado irmão, porque vocês sabem, eu amo Jerusalém, eu amo o povo judeu. Ele é o povo da promessa. E a palavra de Deus diz que eu estarei ali no Monte Sião. Se eu estarei ali no Monte Sião, o Monte Sião não estará ali vazio, porque ali estará também o povo judeu. Amém? Nós seremos um com ele, amados irmãos. Olha só, essa bênção é para ele, mas também é para mim, é para nós. Vejas o quê? Os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Tirando essa aqui, a paz sobre Israel. Ele diz assim, ó, e vejas os filhos de teus filhos. Então, eu vi os filhos da minha filha. Glória a Deus. Ele é uma bênção. Quem tem neto aqui? Glória a Deus. Não é bênção, amados? Olha aí. Oh, glória. Marcos. É glória ou não? Dá um glória aí. Glória a Deus. Aleluia. E vocês aí? Amém. Quem é a avó? Quem é a avó aí? Está vendo? Amado, quando pega esses que pinto essas vidas, olha só que bênção. Pode chorar, está louvando o Senhor, oh meu Deus do céu. Então essa é a felicidade, amados irmãos, de ver. Ore ao Senhor, irmã, ore ao Senhor, Isaac, eles estão novos. Mas que Deus dê saúde para vocês, para guiá-los, orientá-los, para que eles não possam nunca se desviar do caminho. Eu vou abençoar os irmãos com essa bênção, que minha filha, quando pequenina, já falando de tudo, quando ia colocar ela no berço, ela falava assim, pai, fala aquilo. Eu já usava ali a posição de sacerdote e abençoava minha filha. E era constante isso. Entendeu, amados? E eu abençoava a minha filha. Que a igreja se coloque de pé. Aleluia. E era essa. Isso, oh glória.
Sonzinho gostoso. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Aleluia. A misericórdia do Senhor. Não, você vai nesse dedilhando que eu vou ler aqui a bênção do Senhor. Que maravilha, amados. Aí depois eu ia orar, mas isso aqui é mais do que uma oração. Isso aqui é a bênção sacerdotal ou a bênção araônica, que se encontra em Números 6, 24 a 26. Então eu falava assim para minha filha. É interessante que quando ela estava no bercinho, eu e minha esposa nos ajoelhamos diante dela. Lembro como hoje. E ali nós apresentamos ela ao Senhor. Abaixe, amados irmãos, a sua destra, a sua fronte, a sua cabeça. Apenas ouçam, amados irmãos. Que o Senhor, que o Eterno, que Adonai, te abençoe e te guarde. Que o Eterno, o Senhor dos Exércitos, faça resplandecer o rosto sobre ti. Amém. E tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Eterno, o Senhor dos Exércitos, Adonai, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Te dê o shalom. Amém, igreja? Aleluia. Dá um aplauso ao nosso Deus, ao nosso Deus. E vamos louvar.